Olá, muito boa noite para você que está acompanhando toda a programação da UTV desde cedo. Sejam muito bem-vindos. Hoje, 23 de julho de 2015, são exatamente 21 horas e 9 minutos, estamos ao vivo aqui em São Paulo. E hoje, numa quinta-feira, que a gente nunca sabe aqui em São Paulo como é que tá. Né? Por exemplo, esse frio que chegou de uma forma absurda, deixou todo mundo em casa, tanto ontem quanto hoje também, aí aquecidinho aí, e curtindo aí, obviamente, toda a programação. E eu quero que vocês sejam bem-vindos mais uma quinta-feira, e pra gente poder fazer um belo programa, podemos dizer assim. Bom, um dos assuntos que mais vem sendo comentado, principalmente na mídia, é a questão da sexualidade. Parece que a sexualidade resolveu sair, enfim, do armário, mas eu estou dizendo homossexualidade, bissexualidade, heterossexualidade, e enfim, houve toda essa manifestação aí, e hoje se discute muito sobre o assunto, o que lá atrás, nos primórdios, no começo de 2000, nós já falávamos muito sobre isso também, e hoje é um assunto que está em ebulição, e nada mais justo do que eu trazer uma convidada que é, vamos dizer assim, profissional no assunto, uma psicóloga, terapeuta, grande amiga, por sinal, e sabe falar do assunto como ninguém. Valéria Cavalari, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Boa noite. Boa noite, obrigada, boa noite a todos. Estamos aí para falar de sexualidade. Gostei do echarpe, viu? É uma Obrigada, echarpe. é uma echarpe. Ficou bonita, tá bem, gostei. Obrigada. E me fala uma coisa, Valéria, hoje a questão da sexualidade, ela vem sendo discutida de uma forma muito coerente, porém com muitas dúvidas ainda. Por que a sexualidade gera essas questões? A sexualidade ainda é, para muita gente, Fê, um tabu. Ainda estamos discutindo, né, gênero, então, masculino, feminino, ainda estamos discutindo se a pessoa ela gosta de homem, de mulher. É um absurdo. Você falou que nos dias de hoje já está melhor, mas assim, a sensação que eu tenho é que nós estamos voltando no tempo. Daqui a pouco vai ter gente sendo queimada na fogueira porque escolheu tem uma orientação sexual X, né, sei lá. Mas o que é basicamente muito importante da gente falar é que sexo é importante para todo mundo. Sexo faz parte da fisiologia das pessoas, né? E as pessoas estão lidando com sexo como se fosse religião hoje em dia, né? Então, assim, os héteros, os homos, os não sei o que, quer dizer... Você está dizendo que praticamente são disseminados entre tribos. Então, existe a tribo dos homossexuais, dos heterossexuais, dos bissexuais. Não está havendo agora tem... Eu vi você no programa da Luciana Gimenez, tem como é que é, gói? Os góis, Os góis, né? Enfim, eu gostaria de falar um pouco assim dessa coisa das pessoas desmistificarem um pouco isso da sexualidade. O que importa para cada um a sexualidade do outro, não é? Então, quando a gente vê pessoas morrendo, ou pessoas matando porque o outro é homossexual, isso não faz o menor sentido, né? Então, a gente está vivendo um momento agora de pouca consciência em relação à sexualidade. Por isso que eu achei bem bacana você ter trazido esse assunto em pauta, porque o que precisa que as pessoas percebam é que a sexualidade não pode ser tratada dessa maneira, como um time de futebol, com esse tabu todo em pleno ano 2015. A sexualidade é algo importante na vida de cada um, que cabe a cada um. O fato de uma pessoa ter uma orientação não é opção. Sexualidade não é opção. Ninguém opta por ser de um jeito ou de outro. As pessoas nascem com uma orientação sexual. Eu tenho certeza que os homossexuais, se eles pudessem escolher, a grande maioria, não todos, não escolheriam ser homossexual, porque é muito sofrido, sabe? É muito preconceito, é um pé
né? No cu. No saco. É. Todo lugar que vai, gente olhando e reparando e falando. Quer dizer, as pessoas ficam, os homossexuais ficam proibidos de amar, porque as pessoas não olham para o homossexual e falam, ele está amando. As pessoas olham para o homossexual e falam, olha que sem vergonha. Pra que dar beijo? Como pra que dar beijo? E sem dizer que a sexualidade, ela... o enrustimento de toda essa história, né, também. Tanto da questão da homossexualidade. Eu não quero ficar também muito focado na questão da homossexualidade, porque fica parecendo um pouco de ativismo. E na verdade não é, né? Na verdade é porque tá havendo realmente essas manifestações aí de toda e principalmente das religiões, né? Então, que estão começando a trazer esse assunto como se fosse uma doença. Algumas religiões, né? Algumas religiões estão tratando a homossexualidade como homossexualismo, ou seja, como doença, né? Então, inclusive fazem um esforço tremendo para que a pessoa de orientação homossexual seja heterossexual, né? Assim, então aí ela vai estar curada. Eu acho que é uma doença, a doença maior está em querer transformar o outro, né? A falta de aceitação da pessoa, porque quando você fala em pessoa, quando você fala de sexo, você não pode ficar olhando o ato em si, você tem que olhar a pessoa. Então, não importa se a pessoa tem uma orientação bi, ou homo, ou goi, seja lá o que for, o importante é que as pessoas comecem a ter uma consciência de que a sexualidade é uma parte do ser humano. O ser humano é muito mais do que isso tudo. O ser humano, ele tem a parte dele, a sexualidade sim, influencia na personalidade dele, influencia, mas ele é muito mais do que isso tudo, né? Então, hoje a gente vê muitos casais héteros sendo melhores pais, sabe? Eles têm, assim, uma condição de amor tão grande e é isso que precisa ser visto nas pessoas. Você diz que os heterossexuais estão sendo melhores pais do que os homossexuais? Não, ao contrário. Se a gente, não é que não tem uma pesquisa de quem é melhor, quem são os melhores pais. Mas hoje a gente vê muitos homossexuais educando e formando seus filhos de maneira, assim, às vezes, muito melhor do que os héteros, né? Porque, assim, eles têm uma consciência, um amor, uma atenção com aquela vida que eles estão formando. Você é a favor da adoção, sendo psicóloga? Sim, muito. Muito a favor. Eu acho, assim, eu já fiz laudos, né, para casais que queriam adotar. Eu acho que tem que fazer toda tem que averiguar bem se estão preparados, porque não é fácil a adoção, né, de uma criança, mas eu acho que o que as crianças que estão esperando serem adotadas mais precisam são de pais com essa disponibilidade de amor, né, de atenção mesmo. E isso, voltando só um pouquinho, os homossexuais estão fazendo muito bem. Então, essa hipocrisia, né? O ser humano está passando por uma fase muito complicada de um comportamento retrógrado, de violência, você não gosta da mesma coisa que eu, então dane-se você, né? Então estão partindo para a violência, para matar. É muito complicado. Isso, o sexo e a sexualidade é uma questão importante na vida do ser humano, que até dirige o ser humano. Existem mulheres, a gente chama de mulheres histéricas, né? Isso na linha, eu não sou freudiana, mas na linha freudiana, psicanalítica, o histerismo para Freud das mulheres vinham muito dessa questão da sexualidade. Quer dizer, as mulheres mal resolvidas sexualmente, elas tinham cada hora elas têm um problema diferente de saúde. Então, elas sintomatizam o tempo inteiro. Você tocou num assunto sobre as agressões, né? Talvez essas agressões elas possam estar ocorrendo
porque a homossexualidade, através das manifestações ativistas, ficou um pouco mais em evidência do que há anos atrás, por exemplo. Então, hoje, essa agressão ela existe porque existe uma manifestação também e uma saída do armário, podemos dizer assim. Eu concordo com você, em parte sim. Embora não, tudo que nós psicólogos falamos é em cima de pesquisa, embora não tenha tido nenhuma pesquisa nesse sentido, o que eu observo é que não só por conta de terem saído do armário, estarem indo para a rua e estar falando, olha, nos aceitem e ponto, né? Essa agressão tem acontecido. Quer dizer, já é... Daí gera uma manifestação, automaticamente gera uma repressão, podemos dizer assim, Sim. do outro lado. Mas ao mesmo tempo não deixa de ser um crescimento. É muito importante ir para a rua, é muito importante fazer, mas não é bom ir para a rua como alguns estão indo. Quer dizer, a última parada gay aqui em São Paulo teve algumas manifestações muito apelativas, incluindo religião no meio, que eu acho que aí fere, quer dizer, a pessoa está ferindo uma crença do outro, né? E é completamente desnecessário, quer dizer, você não consegue, você perde a moral quando você faz uma coisa dessa. Se você quer ser respeitado, então respeite o outro também. Então não é desta forma, né, com esse comportamento. E eu acho que aquilo não representa, né? Não foi representativo da comunidade, da tribo, dos gays, aquilo não foi. Você é heterossexual? Eu sou heterossexual. Tá. Então você mesmo não sendo homossexual, você também entendeu que aquela manifestação na parada gay não representou? Não representou, tenho certeza absoluta que não representou, porque aquilo não tem nada a ver com... Foi uma agressão gratuita que não tem nada a ver com, olha, somos pessoas como vocês, entendeu? Não, foi uma coisa sem propósito que só vai gerar mais revolta ainda, só vai contribuir para que aquele que pensa que o gay sei lá, tem aqueles pensamentos negativos, né? De estereótipo ruim, só vai contribuir para confirmar o estereótipo daquelas pessoas. Quer dizer, então foi completamente sem propósito. Até porque agora a gente pode falar assim, existem os estereótipos masculinos, que são os machões, né? Que são aqueles caras que coçam o saco, cospem no chão, enfim. Como também existe o estereótipo do homossexual, podemos dizer. Sim. Que é o cara mais efeminado, né? E isso faz parte também da própria sexualidade. Isso faz parte da própria sexualidade, mas isso é cultural também, né? Então, se você está num país, como o nosso, machista, os homens parece que se sentem na obrigação de ter esse tipo de comportamento. E se eles forem para a cozinha e tiverem um comportamento mais, digamos, mais parecido com o da mãe do que o do pai, pronto, já... Então eles ficam com medo por conta de estar numa sociedade que é machista, né? A mesma coisa, eu penso a respeito dos homossexuais, que tem um comportamento exacerbadíssimo, assim, muito afeminado demais, que acho que nem se parece muito com mulher também. Assim, mas eles também parece que vêm de uma cultura, estão numa cultura de divas. Não, eu não sei, eu acho que é uma coisa de tomar para eles as divas mesmo, sabe? Aquelas mulheres que eles admiram, que eles amam, que eles gostariam de ser, né? Então eles vivem representando aquilo o tempo todo, mas também faz parte da cultura, né, deles, aquilo que é bonito para eles, né? Seria uma espécie de não foco, mas como se diz? De buscar um referencial. É o referencial deles. Então eles uma boa parte pegam as divas como referencial e vivem isso, né? Dizer que isso é ruim, não é bom, é ruim, assim, às vezes é como não se encontrar, na minha opinião, assim, pegar um referencial e viver aquilo como se assim, eu
tá bom, eu quero ser aquilo e ponto, mas não buscar dentro de si o que pode ser, né? O quem é realmente. Sexo e sexualidade não tem nada a ver com isso daí. Isso tem a ver com personalidade. Né? Sexo a gente pode dizer que é o que você pratica, amor é o que você sente. Sexo é o que você pratica e amor é o que você sente. Concordo. Concordo plenamente. Porque você pode fazer sexo de N maneiras, você pode fazer sexo com objeto. Você pode fazer sexo... Tem gente que faz com animal. Você pode fazer sexo de... Isso não significa que você está amando uma pessoa. Tem gente que usa fruta. Tem gente que usa legume. fruta. Legume. Tem os legumes. Tem os legumes legais. Ó. Tem os legumes muito... Aí a gente tá entrando no prazer físico, né? A gente tá entrando numa coisa de sensação, não de sentimento. São sensações do corpo. São prazeres. São prazeres, é como tomar uma droga. Então a pessoa que se masturba, a pessoa que usa, sabe, instrumentos para se masturbar, frutas, seja lá o que for, ela tá buscando sensações. O problema é alguém achar que a cenoura é cocaína. Dá uma ralada e chega. Ou não, né? Não necessariamente precisa ralar. Pode usar ela inteira. Pelo amor, né? Mas assim, Fê, eu acho que é preciso que as pessoas ampliem um pouco a mente, assim, abram a consciência e olhem para o ser humano, né? Para com essa questão, esses preconceitos trazem a pessoa para trás. As pessoas deixam de conhecer pessoas maravilhosas porque tem preconceito. Deixam de ter amigos maravilhosos que poderiam ser, sabe, estar junto pelo simples fato de ter uma coisa enraizada, tacanha, sabe? Não deixam de conhecer o ser humano. Quase obsessor, né? Obsessiva, né? De que, nossa, meu filho não pode ser gay nunca. E geralmente esses que falam isso pagam com a língua, porque geralmente acabam... Os mais... a maioria dos gays que eu conheço, os pais eram militares. Pois é, 21h26, estamos ao vivo aqui em São Paulo. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, a gente volta já já com Valéria Cavalari, não saia daí. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV.
ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Estamos de volta ao vivo aqui pela AltV. Minha entrevistada de hoje, minha convidada para lá de especial, doutora Valéria Cavallari, psicoterapeuta, psicóloga, enfim, para vocês que querem aí falar ou então contar os seus desejos mais íntimos e secretos, vocês também podem procurar. E quem sabe também, para poder resolver algum problema aí que vocês não consigam, nada mais justo do que procurar um psicólogo. Não é mesmo? Sim. Bom, agora vamos falar de uma coisa séria. Você que está afim realmente de ficar mais jovem, de ficar bonita ou bonito, tem um novo produto no mercado chamado Instantly Angelis. O que acontece? Esse produto é um creme, ele é à base de célula tronco e ele está fazendo o maior sucesso no mundo. Pois é. Você quer saber um pouquinho mais sobre o Instantly Angelis? Olha aí. Aging. This is a topic that literally affects everyone. But what if there was a revolutionary solution? The answer? Stem cells. Stem cells are basically our fountain of youth. This is what maintains our body's reparative, regenerative abilities. As we age, every cell breaks down and needs to be replaced, and what replaces it is the stem cells. By using stem cells, a company has developed a special growth factor complex that heals our cells and slows down the appearance of the aging process. The process begins with the search for the best stem cells in the human body. The stem cells are found within the body's fat layer. By using a sterile and specialized syringe, doctors extract a mixture of fatty tissue and a group of healthy stem cells. Laboratory technicians then separate the stem and fat cells by using a centrifuge system. From here, the stem cells are placed in a petri dish and given food they need to grow. As the cells grow, they multiply quickly, filling in any gaps or holes. This is very similar to how the body heals wounds. During this phase, the stem cells release a chemical signal, or what is called a growth factor. Growth factors are the cell's language. This is how thousands of cells communicate, enabling each other to do one vital function: repair and regenerate tissue in the body. Growth factors are the critical ingredient used in a revolutionary youth-enhancing system developed by a global leader in this technology.
The company is Jeunesse. The state-of-the-art product is Luminesse. Stem cell technology is very important to medicine and to the cosmetic industry because it's allowing us to deliver to the body exactly the same growth factors, the same signals that it needs to repair and regenerate the tissues. When Luminesse is applied to your skin, it's like the same process that the stem cells go through in the Petri dish. Growth factors in the Luminesse products talk to your body's cells. The result? A healthier, much younger, better-looking you. Você é mais jovem, mais bonito, mais saudável e agora envelhecimento é coisa do passado. Stanley Edges você não pode deixar de ter. Garanta o seu. Bom, voltando aqui com a Valéria. Valéria, então, a gente estava falando, principalmente agora no intervalo, sobre a questão das crianças, da sexualidade ser discutido desde cedo, enfim. Porque... Como que um pai aborda essa questão com o filho? Porque ainda parece ser um tabu muito grande. Ainda é um tabu muito grande mesmo, porque assim, a forma como é passado para a criança o sexo e a sexualidade vai influenciar a vida inteira dela em relação a isso. Então eu tenho no consultório muitas pessoas que não conseguem ter uma vida sexual saudável e tranquila porque é completamente travada, porque é cheio de tabus. Então, existem algumas coisas que os pais assim têm que aprender, né, mesmo a conversar com os filhos e a passar isso como uma coisa natural. Quer dizer, os filhos, invariavelmente, principalmente os saudáveis, vão chegar na fase que vão ter que ter o primeiro contato sexual e vão passar a vida inteira tendo. Então, não adianta falar para a filha que é feio, que é horrível, que é coisa de prostituta, que é não sei o quê. Porque isso vai criando, vai dando mensagens para a menina de que ela não pode fazer, de que ela não deve fazer. Ou para o menino também, os pais vêm com essa história de que, vou te levar num puteiro para você... Não precisa também ser assim, entendeu? Pode levar, é óbvio, mas não precisa ser assim. Passar o que o sexo... é uma coisa muito saudável, gostosa, que não é uma coisa do... que a sexualidade seja somente o ato sexual. É isso. Mas não, a sexualidade é mais do que isso, do Sim. que um ato. Não, mas não passar somente que a sexualidade seja o ato sexual. Sim, não passar só que sexualidade é o ato sexual. Isso é o sexo em si, né? O que é importante é que as crianças saibam que o sexo não é só fazer amor, né? Que o sexo não é... Que o sexo é algo que todo mundo faz, né? Que é importante fazer um sexo com consciência, que é importante fazer um sexo com uma pessoa que você confia, né? Que é importante que aquilo não é uma coisa ruim para ninguém, que não é... porque a maioria dos traumas acontecem porque as pessoas ficam com tanto medo na primeira relação sexual, fica com tanto medo de que possa... e fica com tanta coisa na cabeça de que foi falado, né, que não relaxa para ter a primeira relação sexual como uma coisa bonita. Geralmente, ainda hoje, existem muitos adolescentes e principalmente meninas que veem o sexo como uma coisa feia, que é passado pelos pais como uma coisa feia. Sexo tanto que tem gente que fala, mas as meninas não são, a maioria não são mais virgem. Ok, né? Tem muitas meninas que aí tem muita informação. Ok, então, agora ok, a maioria das meninas não são mais virgens. E os garotos também, por quê? Você sabe que as meninas estão muito mais... mulher sempre está mais à frente mesmo, né? Porque elas se desenvolvem primeiro, hormonalmente. Mas as meninas estão à frente sexualmente hoje ainda e os meninos estão mais para trás. Antes eram eles que... né, tinham muitas transas logo na adolescência, os meninos estão demorando muito mais até a primeira transa. Muito mais que as meninas. As meninas estão com 14, 15, já estão indo, né, para
para sua primeira transa, e os meninos não. Eles estão mais inseguros, estão com muito mais medos, né? E a questão das doenças também tem gerado isso. E esses medos, eles vêm através da onde? De todo lugar, mas para os meninos vem através da mídia com a questão das doenças, né? Eles estão com muito medo. Mas existe preservativo? Existe preservativo, mas aí eles têm a dificuldade da primeira transa, né? Eles não conseguem... eles estão muito mais românticos do que as meninas. O que antigamente era uma coisa de fazer e pronto para poder tirar a virgindade, não. Hoje os meninos pensam mais, eles estão mais românticos, eles querem perder a virgindade com uma pessoa que eles gostam, com muito mais romantismo. As meninas estão indo mais para um caminho mais do tesão mesmo. Tesão, vambora, e ficam na competição. Estão mais resolvidas. Não sei se elas estão mais resolvidas, mas porque a competição entre mulheres é muito grande, né? Tipo, você ainda não perdeu a virgindade e tal, não sei o quê. Parece que inverteram-se os papéis, né? Sim. Hoje, entre os adolescentes. Mas a questão toda é passar para os jovens informações sobre sexo, não com peso, sabe? Não com aquela coisa do tabu, do preconceito, ou do peso de uma coisa que pode te trazer problemas, mas com consciência. Olha, sexo é bom, sexo é gostoso, sexo une as pessoas, e você só tem que fazer com consciência, fazer quando você quer, fazer quando aquilo te agrada e com a consciência de fazer de uma forma que você não prejudique ninguém, nem se prejudique. Valéria, e quando o pai ou a mãe identifica, por exemplo, ou percebe uma tendência homossexual no filho desde pequeno? Como é isso? Como isso deve ser tratado? Isso é realmente uma conduta, podemos dizer assim, uma escorregada de conduta dos pais? Ou como que é isso? Volto a falar, gente, quando os pais percebem que o filho ou a filha tem uma orientação sexual homo, eles têm que observar com calma, ver se é isso mesmo. E aí eu acho que eles têm que, se eles tiverem dificuldade de aceitação, eles têm que procurar uma ajuda profissional, um psicólogo ou um outro tipo de ajuda que até dentro da crença deles, que possa orientá-los na aceitação do filho ou da filha. Porque não existe nada mais sofrido para um ser humano que é não ser aceito. E para uma criança, então, que está em formação, né, perceber que é natural dela, por exemplo, ela gosta de brincar de boneca, ela não se identifica com coisas de menina, um menino, né, no caso. E aí o pai cobrando, né, que ele seja machinho, vamos lá, vamos jogar futebol, vou te pôr no futebol, não sei o quê. É um conflito enorme, uma dor enorme para a criança ou para o adolescente, porque a tendência de todo ser humano, quando criança, é atender expectativas dos pais, atender a expectativa daqueles que eles amam. Então é complicadíssimo, porque isso aí a criança começa a ter a percepção, o feedback de que ela não está sendo aceita. Então ela vai guardar muito no armário, ela vai ficar cada vez mais no armário, né? Eu tenho casos de pessoas que demoraram muito tempo até chegarem a aceitar que elas são homossexuais. E é muito sofrido. Chega a constituir família, chega a ter filhos e vive aquela vida falsa, de mentira, porque não aceita, porque ainda está preso àquela questão da infância de atender às expectativas dos pais. E passa uma vida inteira infeliz. E gente infeliz faz com que os outros também sejam. Gera gente infeliz. Gera gente infeliz. Então não adianta nada ter uma casa bonita, com uma família doriana super, né, com filhos e dinheiro, sei o que lá, e infeliz. Né? E tem muita gente que recrimina e fala assim, porque fulano, casado, nossa, viu, se separou da mulher e foi viver com o homem. Poxa, que bom, eu diria.
que bom que ele não morreu infeliz e não continuou fazendo a mulher dele infeliz, deu a chance dela seguir a vida dela. Talvez não levou uma doença para dentro de casa. Não levou uma doença para dentro de casa, porque fica fazendo as coisas escondidas. Então, é muito importante, eu sou uma psicóloga humanista, então eu trabalho com aceitação. O que eu acho que mais pesa no mundo, não é só na nossa sociedade brasileira, no mundo, é a falta de aceitação. Aceitação do outro? Não somente. Aceitação de si próprio. Então, o caminho dos pais é ensinar os filhos a se aceitarem, seja lá como eles forem. Você tem o cabelo, foda-se o seu cabelo, sabe? É bonito o seu cabelo, cuida desse cabelo que você tem, e, sabe? Tem orientação homossexual. Isto não importa, o que importa é que você seja uma pessoa digna, que você seja uma pessoa que se goste, porque você seja uma pessoa que saiba se amar, saiba amar as pessoas. Isto é importante. É utópico, né? A gente fica falando isso aqui, parece uma coisa utópica. Mas toda a problemática da humanidade está na falta de aceitação. Brigas e brigas e brigas. Não aceito a tua religião, eu não aceito a tua cor, eu não aceito o teu... Uma vez lá atrás, numa conversa que nós tivemos, você me disse sobre a bissexualidade humana. Sim. E você disse que a tendência. Seria uma tendência dos Tem próximos uma anos. pesquisa da escola, acho que é a Escola Paulista. Teve uma pesquisa, que eu não lembro qual foi agora, que diz que em 20 anos, isso já faz uns 5 anos, a maioria dos adolescentes teria uma orientação bissexual. Aí eu falei isso num programa que eu fui lá da Luciana Gimenez. E o auditório dela começou a bater palma espontaneamente. Eu até brinquei e falei assim, acho que já está acontecendo. E de fato, hoje já está acontecendo isso. Os adolescentes, eles estão experimentando, né? Então eles experimentam, meninas e meninas, eles experimentam. Isso não significa que eles estejam, que eles tenham uma orientação já bem definida. Mas eles estão experimentando. Ou de repente nem quer definir também nada. De repente não quer definir. E o que eu penso sobre uma orientação bissexual? Eu, particularmente, Valéria, né? Eu penso que é muito bacana. Porque quando você pode ultrapassar esse preconceito, você tira a questão do sexo, da sexualidade, você consegue sentir prazer sexual, tanto com o homem quanto com a mulher, você passa a olhar outros valores nas pessoas, né? Então, assim, você não está olhando a pessoa com uma questão da sacanagem, de não sei o que. Você fala, estou com uma pessoa e consigo sentir prazer sexual com ela e consigo olhar para ela com carinho, porque você tem com ela uma intimidade profunda, que é a intimidade do sexo. Então, eu acho que os adolescentes têm se permitido isso, né? Ter essa coisa de sexo dos anjos, assim, né? Sei. E olhar os amigos e olhar as pessoas como pessoa, né? Não com sacanagem, sim. E eles se conhecem através das relações, né? Então, eles conseguem perceber o corpo deles, onde eles têm prazer, onde eles não têm prazer, onde é legal, com quem é legal. E aí perceber também o amor que pode acontecer dessa amizade. Então isso é muito bacana. Essa consciência, eu volto a falar, eu sei que é utópico, tem muita gente que deve estar ouvindo e falando assim, nossa, essa mulher está falando uma loucura, imagina, permitir esse tipo de coisa. Mas é porque essa coisa do corpo, sabe, já deu o que tinha que dar, as pessoas ficaram preocupadas com isso. Com o joelho. Com o joelho, sabe? Se a pessoa tem prazer no ânus, sabe? Com sexo anal, que tem prazer. Gente, se tem prazer é o que importa. Sexo anal ainda é um tabu muito grande, né? Pois é, mas isso é impressionante, né? A gente pensa antes de Cristo. Como que era sexo antes de Cristo? Era uma putaria muito maior do que agora, né? E as pessoas ficam se apegando a isso. Gente, corpo,
Vamos parar de olhar para corpo como uma coisa sacana, como uma coisa não sei o quê. Corpo é uma coisa prazerosa, a pele, né? O toque. O toque é tão importante na vida de um ser humano que se um bebê não for tocado, ele morre. E se ele sobreviver, ele vira um psicopata frio. Então, aí as pessoas estão botando uma carga de preconceito, de não sei o quê, que é tudo fruto de uma formação muito ruim que nós, seres humanos, tivemos em relação ao sexo. Ao invés de dar consciência às pessoas, conscientizar é uma coisa muito difícil. É muito mais fácil você reprimir, dizer não, porque você não tem controle, né? Então, para controlar. Então, vamos controlar. Minha filha não sai de casa. Porque a repressão, e fechar o ser humano em gênero e conceito é muita burrice. É muita burrice. É muita burrice. Né? Porque isso o ser humano é mais do que gênero. Né? O ser humano não pode dizer, o que você é? Eu sou homem. Eu sou mulher. Ok, né? Mas, gente, você é um ser humano, né? No corpo de um homem e no corpo de uma mulher. O que nós precisamos aprender é nos aceitar. Aí fica essa confusão toda, né? É bonito, tem mulheres que só transam com o marido quando elas se sentem bonitas, ou seja, magras, pegando como referência mulheres da televisão, né? Então, magras, não sei o quê. Aí, se elas não estiverem se sentindo bem com o corpo delas, elas não transam. Aí então, o marido vai procurar outra. Aonde vai a loucura, né? Da falta de consciência. Quer dizer assim, por que que para você transar com uma pessoa que você ama, você precisa ter um corpo de paniquete, ou você precisa ter um corpo de sei lá quem? Eu não acho esse perfil nada agradável também. Mas na cabeça da mulher, no imaginário feminino, como os homens ficam babando ovo para mulheres assim, elas acham que elas precisam ser assim. Porque eu acredito que isso seja um pouco inalcançável para o homem, às vezes. O homem, às vezes, ele na cabeça muito do homem, também eu posso estar errado, talvez ele entenda que ele não pode ter aquela que mulher. É difícil para ele ter, ela vira um mito, né? A mulher fica mitificada, esse tipo de mulher, né? Mas e fica mesmo, é um mito mesmo, né? Elas estão aí para prestar este serviço, né? De mexer com a fantasia masculina mesmo, que é extremamente importante. Assim como as mulheres, as prostitutas estão aí também elas também têm um papel importante na sociedade, né? Um homem ter uma relação homoafetiva com outro homem, isso vai determinar a sexualidade? Ou, ao contrário, um gay ter uma relação heterossexual vai determinar a sexualidade? Também ele vai deixar de ser gay? Não. O que determina... A bem da verdade, Felipe, ninguém sabe o que determina a orientação, né, sexual da pessoa, porque isso é o ser mesmo, né? Ela vem com esta orientação. Então, não dá para saber o que determina, né? Os homossexual mesmo já nasceu assim, sabe? Existem pesquisas aí também para falar de genética homossexual. Se vocês prestarem atenção, famílias inteiras são assim. A irmã é lésbica, o irmão é gay, tem famílias inteiras assim. Eu conheço família que os filhos 3 assim. irmãos são gays. Então, já tá em estudos e eu espero que tenha alguma comprovação disso mesmo séria, a genética disso. Aí seria interessante, porque daí as pessoas parariam também de ficar apontando o dedo e falando que isso é sacanagem, isso é sem vergonhice, isso é não sei o quê, isso é pouca vergonha, aquelas coisas. Porque não é isso,
né? É orientação. Então, não é porque teve uma relação homoafetiva, uma mulher um dia experimentou outra mulher, que ela vai virar isso lésbica. que eu quero saber. Não. Ela pode, ou bi também, não. Ela pode ter uma experiência homossexual, homoafetiva e não ser lésbica. Ao contrário também do homem Da mesma forma, o homem ter com outro homem uma experiência e não ser gay. Não, porque daí ele pode estar trabalhando naquilo que eu falei, na sensação física. Porque o sexo tem o poder de dopar, de droga, né? Ele mexe com a química do corpo toda. Então, a sensação que se sente e as fantasias também é uma coisa muito fantástica, né? Então, tem mulheres que fantasiam estar com mulheres, sim. Isso não significa que elas sejam homossexual, porque ser homossexual, ser bissexual, a pessoa gosta de ter sexo com os dois e pode se relacionar afetivamente, amorosamente, afetivamente, tanto com um quanto com o outro. O homossexual, ele se relaciona afetivamente e amorosamente com alguém do mesmo sexo. Então, você está dizendo que existe a gente só pode determinar uma sexualidade ou não, ou pelo menos considerar uma homossexualidade ou heterossexualidade através do sentimento. Do sentimento, uma pessoa que consegue se relacionar afetiva, na área afetiva amorosa com uma pessoa do mesmo sexo. Aí sim. Quer dizer, você transar com uma pessoa do mesmo sexo não significa que você é homossexual. Significa que você curte, tem fantasias e curte... Ou foi só uma experiência? Foi uma experiência, ou curte, sente prazer com aquilo. Porque fantasia e tal, mas você não tem amor, você nunca vai se apaixonar por uma pessoa do mesmo sexo. Sim. E vai querer casar com ela, entendeu? Isto sim, quem se apaixona no sentimento, sabe? Isto sim é a questão da homossexualidade. É como a pessoa se sente, é o que a pessoa é de verdade, em essência. Não é o que ela faz, é o que ela é. Valéria, você não sabe que a gente chegou ao final. Ah, que pena. Mas adorei. É tão bom quando a gente tem entrevistado bacana, porque a hora passa. Ao mesmo tempo é ruim, porque a gente deixa de bater o nosso papo. É verdade. Mas ao mesmo tempo é bom porque a hora passa assim rapidinho e a gente nem percebe. Mas adorei. Mas olha, o espaço aqui é seu, você pode usar e abusar. Venham muito mais vezes para a gente falar desse assunto que é tão polêmico e ao mesmo tempo é tão tolo, né? Que a gente é uma coisa tão comum no ser humano. Vital, eu diria, vital. Então, às vezes, você ficar aí deixando de viver experiências ou partindo para guerra ou não respeitando, talvez, a posição do outro, mesmo que seja de 4. Mesmo que seja de 4, respeite a posição de 4 do outro. E aí você, obviamente que você vai deixar de viver prazeres e desejos na vida por causa de atitudes bestas e idiotas de você mesmo. Então, Valéria, muito obrigado pela sua participação. Quero que você venha mais vezes. Venho, vai ser um prazer de tê-la aqui. E assim, quando você quiser vir, se quiser vir de 15 em 15 dias, de mês em mês, para falar sobre esse tema que é fantástico. Vou preparar, de portas abertas. Vou trazer materiais mais interessantes para conscientizar as pessoas a respeito do sexo. E se alguém quiser me conhecer melhor, eu tenho um Facebook que eu faço as minhas pílulas psicológicas diárias, que é Valéria Cavalari, com 2 L's, né? Valéria Cavalari. E aí, por lá, a gente pode se conhecer melhor e até quem gostou, quiser ter algum contato comigo. Algum e-mail? E-mail é cavalari.psicologia@gmail.com. Bom, essa foi a nossa entrevistada de hoje, Valéria Cavalari. Já deixou todos os contatos. cavalari.psicologia@gmail.com ou Valéria Cavalari com 2 L's aí no Facebook. Vocês podem procurar e vocês vão tirar todas as dúvidas e informações que vocês precisam. Tá bom? Até quinta-feira da semana que vem, eu sei que ele quer também, vocês já sabem de que eu tô falando. Um beijo pra vocês e bom final de semana.